Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha polva. Novamente a gente abre o Santa Luzia em Debate para poder receber pessoas que podem formar a opinião do cidadão luziense. Com muito prazer, com muito orgulho, eu recebo meu amigo Dani Starling, 44 anos, jornalista. Ele fala que não é advogado não, mas eu acredito. Tá? É o maridão da Ludmilla, uma pessoa fantástica, excepcional também. E a gente vai falar aqui sobre a conexão entre poder público e imprensa. Qual que é o valor da imprensa, o que a gente considera e costuma considerar como o quarto poder no país, né? O que a gente pode falar sobre imprensa e a relação dela com legislativo e executivo e no âmbito municipal em que isso pode mudar ou agregar? Dani, muito obrigado pela sua presença, um orgulho enorme estar com você aqui de novo. Fico muito feliz de ver aqui novamente o representante do Observatório Luziense. Eu agradeço as palavras elogiosas, você só esqueceu do mais importante. Diga. Que eu sou afilhado do Rogério Maia. Eu ia falar isso. Então, o Rogério é padrinho. Antes de mais nada, benção, padrinho. Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui do lado do meu dileto, Dr. Mozart Grossi. Não esquece, doutor, é o amigo Mozart. É sempre bom estar entre amigos para poder falar sobre Santa Luzia. Nessas horas não tem como eu não me lembrar, aí sim, do saudoso Roberto Elísio, que nos deixou recentemente, que dizia que existem dois tipos de luziense: os por origem geográfica e os por direito de conquista. Você conquistou? Eu conquistei. Com certeza. Conquistei o direito de ser luziense. Continuo luziense, continuo próximo, não tanto como eu gostaria, mas continuo próximo de Santa Luzia. É sempre um prazer falar de e sobre Santa Luzia. Então vamos falar um pouquinho sobre o papel do jornalismo. Você sempre foi um mentor para mim, você sempre foi um orientador de todas as... Não fala isso não, que isso é uma responsabilidade muito grande, mas principalmente porque se eu fui seu orientador, você não aprendeu nada. O problema todo é o seguinte, aqui eu tenho o dom da polêmica, e ele normalmente ele costuma... Mas ele me deu muito rumo, ele me ensinou muito, porque a atuação do Observatório Luziense, que é uma história dentro da história da imprensa jornalística de Santa Luzia, e é sobre isso que a gente quer falar. O Observatório Luziense foi montado e formado pela Ludmilla, não é isso? Sim, é um projeto da Lud, ela estava estudando ainda. Em 2016, às vésperas da eleição municipal, e ela achou. Ela já tinha trabalhado em alguns veículos aqui de Santa Luzia, ela trabalhou aqui no Muro de Pedra, não sei se ainda está ativo. Ela trabalhou na rádio, Santa Luzia. Estava trabalhando próximo, aqui na cidade administrativa, na Secretaria de Cultura, na época do Ângelo Osvaldo. Mas ela sempre teve o desejo de continuar próxima de Santa Luzia do ponto de vista jornalístico. E aí ela teve a ideia de criar o Observatório Luziense. A gente estava namorando ainda na época. 2 anos depois, quando a gente se casou, que a gente decidiu que moraríamos aqui, aí sim que eu vim contribuir com o Observatório, mas é um projeto dela. Ela sempre foi a editora do site. E aí tem um detalhe interessante, moça, que pode ser muito bem pontuado. A gente, não sei se você se lembra, mas o Observatório Luziense é o pioneiro na formação de debates locais dentro das eleições de Santa Luzia. 2016 foi uma eleição muito acirrada. Um pioneiro, mas o primeiro debate não foi em 2016. Quem fez um debate em 2016 foi a Quetal. A Quetal. Um projeto do Alisson Stanislau, da Liliane, que segue com uma revista aqui. Impacto. Não é Impacto não. Não, Impacto não. Mercado. E do Júnior. Que era da Quental também. Wilson Júnior, A Quetal fez... O Will Jardim, né? Prefeito. O ex-prefeito. Luiz Vieira. O primeiro debate foi a Quetal que fez em 2016. Eu acompanhei esse debate, teve alguns problemas e tudo. Acho que eles não conseguiram fazer uma transmissão ao vivo. Em 2018, na extemporânea, aí sim nós somos pioneiros junto com o Virou Notícia. Junto com o Ramon Damasio. Junto com o Ramon. Inclusive foi o Ramon que me procurou com a ideia de fazer o primeiro debate, a ideia partiu dele. E ele convidou o Observatório para poder participar, a gente aceitou.
o convite de muito bom grado, criamos a logística, a parte de estrutura, e aí sim foi um pioneirismo na cidade, porque foi um debate ao vivo. Não teve nenhum corte, a gente fez ali na Arena Gran Hall, a arena estava começando ainda a se tornar o que é hoje, na época acho que eles só faziam leilões, alguma coisa do tipo. Era leilão e a quadra de futebol. A quadra nem estava pronta ainda. A quadra não estava pronta, a quadra nem estava pronta ainda. A gente pegou uma estrutura ali e com a ajuda da Cérbero Produções, uma empresa do Alisson, do Aco e do Daniel, de produção multimídia aqui na cidade, que eles que cuidaram de toda a estrutura da transmissão. E aí foi o Ramon e a Lud que conduziram, aí sim a gente teve esse papel, mas que fique registrado a participação desses a participação outros todos, né? de todos esses que contribuíram a gente para não que pode negar isso, né, moço? Sim. o projeto dê certo. E eu acho que foi muito importante essa evolução, e aí fica aqui a minha sugestão, né? Por que não continuou com esses debates depois disso, né, Dani? Porque eu acho que ali foi um marco e contribuiu muito para aquela eleição, para que o cidadão luziense pudesse conhecer seus candidatos de verdade. Porque ali ele não tá com maquiagem, né? A maquiagem que eu falo, ele não tá ali, né? Ali ele tá botando a cara, ele tá confrontando o seu opositor, ele tá tendo a oportunidade de levar suas propostas, né? E que fique aqui a proposta para as comunicações, a comunicação daqui da cidade, manter esses debates ao vivo. Mas aí é que está a grande pergunta, aquela que não cala. A relação do poder público com a imprensa é sempre muito conturbada, mesmo que você esteja dentro do processo, vamos dizer assim, de apoio ou não, ou de divulgação ou não dos processos do Executivo ou do Legislativo. Como é que você vê isso e de que forma você consegue encarar a importância dessa atuação? Tá, vamos por partes. Primeiro, em cima do que o Moza falou, eu acho que o Ramon fez debate em 2000, na eleição do ano passado. Eu não acompanhei. Eu confesso que eu me distanciei das eleições municipais de uma forma em geral, ano passado, depois da confusão que foi a eleição de 2022, a presidencial. Então eu dei uma segurada em política, eu nem entrei em campanha em Belo Horizonte, apoiei muito de longe só uma candidata a vereadora. Santa Luzia eu acompanhei, mas muito mais de longe ainda. Só pela fofoca. Mais pela fofoca. Eu queria ter participado, mas a primeira eleição municipal que eu poderia ter participado como cidadão, despido do papel de jornalista, que eu poderia inclusive pedir voto para os candidatos que eu achava que eram os mais importantes para a cidade que vencesse a eleição, nem isso eu consegui fazer. Precisei dar uma distanciada dessa questão de política. Rogério, essa questão da relação do jornalista com o poder, eu tenho uma opinião bem específica com relação a isso. O jornalismo se baseia em 3 princípios básicos. Qualquer coisa além disso é perfumaria. Fidelidade canina à verdade factual. Isso aqui é um lápis. Eu posso escrever que isso aqui é um lápis. Porque a verdade factual é que isso aqui é um lápis. Eu não posso escrever que isso aqui é uma caneta. Eu não posso ir contra o fato. Ninguém pode escrever uma matéria, um perfil jornalístico sobre o Dani Starling e ignorar que ele é gordo. Eu posso não citar, mas eu não posso distorcer. Você pode omitir, mas não pode. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a fiscalização do poder, onde quer que ele se manifeste. Não só o poder político, o poder econômico, o poder jurídico, o poder instituído. É papel do jornalista fiscalizar esse poder. E proporcionar àqueles que consomem o jornalismo que é construído por esse veículo um exercício desabrido do espírito crítico. Eu não posso querer que o meu leitor, que o meu telespectador, que o meu ouvinte concorde com aquilo que eu estou falando. Eu não posso querer lecionar para quem acompanha o meu trabalho. Eu tenho que municiar essa pessoa do máximo de informações que eu puder para que, a partir disso, ela crie o seu próprio pensamento.
Pensamento crítico, obviamente. Sim. Entendeu? Dentro das limitações específicas de cada cidadão. Então, a relação, quando você passa a ser um fiscalizador do poder, você se torna chato. Persona não grata. Sim. O Milor Fernandes tinha uma frase clássica que deveria ser lida e citada por todo jornalista quando acorda, que jornalismo é oposição. Sempre. O resto é armazém de secos molhados. Ué, matéria paga, né, chefe? Não, mas aí não é jornalismo. Não é jornalismo. Aí não é jornalismo. Jornalismo é oposição. Não uma oposição ferrenha, não uma oposição para poder derrubar quem está no poder. Não é uma oposição robesperiana. O papel do jornalista é pegar aquilo que está sendo feito e falar isso aqui são contra a lei. São contra o interesse do povo. Tire suas conclusões. Quem tem que defender um governo é o próprio governo. Eu não vejo como papel de um jornalista, de um veículo de comunicação, incensar um governo. Ah, mas então você não vai divulgar as coisas boas que o governo faz? Vou, claro que vou, desde que seja um interesse público e não um interesse particular. Nós estamos já com o tempo do nosso primeiro bloco estourado. Eu quero falar com esse cara aqui, falar sobre... É um mestrado de tratamento, né? Do que seja e do entendimento do que seja imprensa. Vamos dar um tempinho, vamos respirar um pouquinho aqui, nós vamos voltar para o nosso segundo período, para a nossa segunda etapa, que vai ser publicada logo em sequência, falando aqui com o Dani Starling. E o Rogério me prometeu um café, vamos ver se ele vai cumprir. Não vou dar café para ele não, ele pode ficar quieto aqui que já tomou 2. Aguardem, a gente está voltando já já. Voltamos aqui no segundo bloco do Santa Luzia em Debate, recebendo Dani Starling e o Moza Grossi, nosso querido advogado, protetor dos fracos e dos suprimidos. E a gente tem aqui agora uma sequência para a gente falar um pouquinho mais, a gente analisando a atuação da imprensa junto aos órgãos públicos e ao poder instituído, seja ele qual for. Dani, você falou que uma das funções do jornalismo é essa questão fiscalizadora, né? E por causa disso, você acha que o agente público ele se mantém distante do jornalista, né? Porque ele acha que o jornalismo é opositor a ele. Você não acha... Eu, por exemplo, como o agente político, eu sempre achei que o meu melhor aliado seria aquele que me fiscaliza. Você não acha que o gestor não deveria ver a imprensa como um aliado do que um inimigo? A relação é muito complicada desde sempre. Hoje talvez até um pouco menos, porque hoje o político não precisa mais da imprensa para que as pessoas saibam o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Ele não precisa nem mais dos canais oficiais. A gente estava conversando sobre quarto poder. A imprensa não exerce mais um poder como exercia há 1 década, 2 décadas atrás. A informação hoje em dia é muito mais democratizada. As pessoas têm muito mais acesso à informação. Isso não quer dizer que tem acesso à boa informação por meio das redes sociais. Muito mais fácil um político falar para o público dele, diretamente para o público dele, pelas suas próprias redes que ele domina, do que ele se sujeitar a um controle editorial de um jornalista. E ele ali vai ter muito mais alcance, ele vai poder impulsionar da maneira como ele bem entender um determinado recado e etc. Ele vai responder. Então você tem hoje esse fenômeno, por exemplo, de políticos midiáticos. Eu não posso falar do prefeito Paulo Bigodinho, porque eu nunca lidei com ele enquanto prefeito, eu lidei como vereador, mas lidei com o Cristiano, que era tão midiático quanto. O Cristiano gostava muito mais de falar para o seu próprio Instagram, para suas próprias redes sociais, do que falar propriamente para a imprensa, mas nunca deixou de receber a imprensa, mas nunca deixou de me receber, de receber o Observatório Luziense. Mesmo na eleição. Não, até a oposição ele recebia, isso aí tem que ser justo.
Mesmo na eleição de 2020, a única entrevista que ele concedeu para um veículo de comunicação naquela eleição foi para a gente. Entendo que essa deve ser o comportamento mais salutar. Mas quem está no poder, Mozart, não gosta de imprensa. Gosta. Quem gosta de jornalista é a oposição. Isso aconteceu com todas as minhas relações políticas aqui em Santa Luzia. Quando um determinado político estava na oposição, ele adorava o Observatório. Elogiava o Observatório. Eu sou sua fonte, eu vou te dar informação, vou te contar isso, isso, aquilo, outro. Quando ele está no poder, ele se fecha. Porque ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de abrir um jornal, de abrir um site, de ver um programa que é criticado. Mas aí que tá. Não é o gestor, eu entendo assim, tá, Dani? Se eu tô vendo onde que eu estou errando, a imprensa tá fazendo o papel de mostrar onde eu estou errando. Não é mais fácil eu perceber onde eu estou errando para eu corrigir meus erros? Mas será que o político acha que erra? Esse é o grande problema. Deveria. Mas aí entra todas as relações ruins do poder público com qualquer ente fiscalizador. Isso vale para uma oposição no legislativo, isso vale para a relação com o Ministério Público, isso vale para uma relação com o Judiciário, isso vale para uma relação com o Tribunal de Contas. Uhum. Quando ele recebe uma notícia ruim, quando ele lê uma notícia ruim para aquilo que ele faz, para um ato dele. Vamos pegar um exemplo. Um prefeito qualquer decidiu construir uma ponte. O jornalista vai lá e publica que a licitação para aquela ponte é superfaturada. Tem indícios de superfaturamento. Porque outras pontes do mesmo tamanho, em lugares parecidos, foram construídas em outros lugares por outras empresas que custaram muito menos. A primeira coisa que o prefeito vai falar, esse jornalista é comprado, esse jornalista da oposição, não quer deixar eu trabalhar, e etc, e etc. Beleza, é direito dele. Quando chega uma ação judicial, uma ação civil pública... É isso que eu ia falar. Aí o que ele tem que fazer? Ele entuba. Porque com o Ministério Público ele não fala da mesma forma. Mas ele continua achando que a imprensa foi a culpada. E ele continua achando que o promotor é contra ele, que o Ministério Público persegue, que é influência do Judiciário no trabalho do Executivo, que quando vem uma CPI, por exemplo, ou uma denúncia qualquer de um vereador, que é oposição, que não quer deixar a cidade avançar e por aí vai. Mas se ele tivesse ouvido a imprensa lá, quando houve os indícios, tivesse suspendido e verificado, ele evitaria a ação. Evitaria talvez o dano ao erário também. Pois é, mas será que o dano ao erário não foi proposital? Aí que está a questão. O político bom e o político honesto deveria ter a imprensa fiscalizadora como um viés positivo e não negativo. Mas isso é bem complicado. E aí entra uma outra questão. A relação imprensa com o judiciário, a relação imprensa com o Ministério Público, por exemplo, qual a importância e qual o valor dela? É muito boa para você conseguir informação. É muito boa para troca de opiniões, para troca de pensamentos. Eu fiz boas relações aqui, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário. Fizemos algumas boas entrevistas, relações que perduram até hoje, com pessoas que foram muito importantes aqui em Santa Luzia. Santa Luzia vem, e mais uma vez eu não posso falar nada a respeito do governo atual, porque não acompanho o governo atual. Mas Santa Luzia é uma cidade cronicamente assolada por corrupção do Executivo. A prova está na quantidade de secretários afastados. Isso é um fato. Isso é uma verdade factual. É só qualquer pessoa buscar todas as condenações transitadas em julgado de ex-prefeitos dessa cidade. Resumindo, o cara já se ferrou 3 vezes e não tem mais como recorrer. E isso aconteceu com vários prefeitos. Outras ações ainda estão tramitando. Elas ainda não se encerraram, mas o resultado a gente sabe qual que vai ser.
fora outras ações envolvendo outros entes públicos da cidade. Então a corrupção está entranhada no poder em Santa Luzia. Quem fiscaliza isso é o Ministério Público. Quem leva esses fatos à justiça é o Ministério Público. E Santa Luzia teve uma sorte muito grande, de ter por anos um dos maiores representantes do Ministério Público que estava disponível na época em Minas Gerais. Pode falar. Dr. Marcos Paulo. Dr. Marcos Paulo. Dr. Marcos Paulo. Promotor brilhante, extremamente estudioso, E talvez proativo, né, cara? um dos maiores especialistas em patrimônio público de Minas Gerais, de patrimônio histórico em Minas Gerais. E que teve uma atuação muito positiva em Santa Luzia. Muito positiva. Se muito dos desmandos que ocorreram nas últimas décadas em Santa Luzia chegaram aos tribunais, foi graças à ação do Marcos Paulo. E eu precisava estabelecer uma relação com ele. Não especificamente com o Marcos Paulo, pessoa física, mas com o promotor, com a sexta promotoria. Sim. E, para ser bem sincero, eu nunca tive uma relação. Eu gostei de manter, como jornalista, uma relação com o Ministério Público, porque eu tenho as minhas restrições ao papel do Ministério Público em vários aspectos. Tem uma frase clássica em latim, eu nem sou muito chegado em ficar falando máxima em latim, mas essa é importante. Quis custodiet ipsos custodes. Quem guarda os guardiões? Quem vigia os vigilantes? Quem controla o Ministério Público? Isso é um problema que a gente pode fazer 38 Santa Luzia em debate depois, provavelmente com a presença do Moza, para poder discutir os aspectos jurídicos da fiscalização do papel do Ministério Público no Brasil. E a gente teve uma série de problemas envolvendo isso agora na Lava Jato. Ponto. Isso não impediu que eu tivesse uma boa relação com o Marcos Paulo, por exemplo. Uma relação estritamente profissional de jornalista e fonte. Ele nunca me passou nenhuma informação privilegiada, mas quando eu perguntei, ele respondeu. Ele me franqueava acesso a coisas que eram públicas. E que qualquer um pode fazer isso. É só procurar, né? É só procurar. Por que o observatório conseguia tal coisa? Porque estava no Diário Oficial. Porque estava num processo público tramitando na justiça. Porque o político é ladrão, mas é burro. E deixa rastro. E esses rastros são públicos. Eu acho que é dever de quem faz jornalismo publicar isso. Mostrar esses problemas. Mostrar esses problemas. Eu acho que a população tem direito de saber com quem ela está lidando. Em quem está votando e quem está elegendo. E é no dia, não é só na hora da eleição, não. É no dia a dia. É no dia a dia, até para poder saber se ela vai acreditar ou não naquilo que determinado gestor fala ou deixa de falar. Vou te dar um exemplo muito claro, eu estava discutindo isso com o Ludmilla esse final de semana. A gente veio para cá para poder ir na casa dos pais dela, os pais dela moram aqui no Monte Carlo. A gente veio de Belo Horizonte, via 240, Avenida das Indústrias, e entra por trás na rotatória ali. E a gente passa pelo Novo Centro, para poder chegar por cima no Monte Carlo. A gente saiu de Santa Luzia já tem 3 anos. O Novo Centro está igual. Igual. Quem investiu no Novo Centro há 6 anos atrás, 7 anos atrás, confiando em promessa do poder público, que aquilo ali ia se tornar um bairro X, assim, ia ter isso, ia ter aquilo outro, e não sei mais o quê, perdeu dinheiro. Está vivendo num lugar que eu não gostaria de viver pela falta de segurança. Erro, escuro, perigoso. Não tenho informações... Bota fora de lixo. Não tenho informações sobre índice de criminalidade, antes que me chamem de leviano. Mas eu não me sentiria seguro. Principalmente quando você vê outros bairros, por exemplo, o Liberdade, o próprio Monte Carlo, o Pérola Negra e etc., que cresceram muito mais rápido. Então, isso é uma prova de como que o poder público pode, com palavras e promessas, influenciar na vida de um cidadão. Promete, mas não entrega.
Então a pessoa que comprou um apartamento ali, que comprou uma casa, comprou um lote, construiu e etc, investiu, está pensando, será que eu fiz a coisa certa com o meu dinheiro? Eu acho que o papel da imprensa é fazer isso. É óbvio, Rogério, que jornalista tem um defeito muito grande, aliás, você tem vários defeitos. Se médico acha que é Deus, jornalista tem certeza. Mas um deles é só fazer aquilo que gosta de ler, que gosta de consumir. A gente acabou fazendo, a UD e eu, no Observatório, o jornalismo que nós gostamos de consumir. Um jornalismo mais investigativo, mais aprofundado. Basicamente todo voltado ou para a política ou para a cultura. Você não via no Observatório Luziense matérias sobre buraco na rua. Você não via no Observatório Luziense matérias sobre atraso de ônibus. Não era a nossa realidade. Policial. Não entrava nada. Aí não. Mas aí é muito mais por um princípio editorial. Uhum. Porque o jornalismo policial, ele é todo feito hoje no Brasil com base nas informações que vêm da polícia. Uhum. Você não tem como fazer contraponto. Uhum. E aí, levando para o direito, você não tem o contraditório e a ampla defesa. Quando você ouve só a versão da Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau sempre será mal. Sempre vai ser mal. Sempre vai ser mal. Então, então aí por isso que eu não... Eu não ganhei meu café até agora. Alan, você tá mandando acabar, Alan? Eu não. Você não gosta do debate jornalístico, Eu tô Alan? gostando. Por que você tá mandando acabar, Alan? Você é contra... Você tá censurando a imprensa, Alan? Por que eu? Entendeu? O diretor do programa está censurando a imprensa. Está censurando um debate franco e honesto. Que a gente veio falar da imprensa. Entendeu? É lamentável que isso esteja acontecendo. Entendeu? O nome Santa Luzia Debate é uma falácia, porque o debate está sendo cerceado pelo diretor do programa, Então cala a boca, senhor Alan Sosmicati. Sabe o que podia fazer? Mas é isso mesmo. Tem que calar a boca da imprensa. Afinal de contas, por que o senhor está aqui? Então, o Santa Luzia Debate é esse prazer, essa satisfação de dar voz, sério ou na brincadeira, de assuntos que levam até você a importância da informação correta, isenta, mas acima de tudo, baseada em fatos. Tudo isso que vocês ouviram aqui agora é um aprendizado. O Dani é um professor na arte de se fazer jornalismo, com seriedade, isenção e investigativa. Portanto, tenham vocês o saborzinho, o gostinho de assistirem a uma aula de como deve ser e como deve se portar o jornalismo, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui, assim, mas muito chateado. Eu queria ficar aqui mais 40 minutos conversando com ele, mas se a gente coloca isso demais, vocês acabam não assistindo, e a gente quer que vocês vejam, né? Então, Dani, muito obrigado pela presença, um orgulho enorme estar com você aqui. Moza, não vou nem falar nada não, porque hoje o Moza conseguiu ficar calado. Nós não deixamos um falar, mas é a vida, né? Eu tenho esse defeito de ser prolixo demais, de falar demais. Obrigado pelo convite, obrigado, Moza, foi um prazer revê-lo. Não existe jornalismo isento, que fique claro. O que pode existir é jornalismo profissional, pode existir jornalismo independente, mas principalmente deve existir jornalismo crítico. Ele não precisa ser isento, desde que ele te fale que ele não é isento. Não acredite em quem fala que faz um jornalismo isento e não pratica. Dito isso, muito obrigado, e que Santa Luzia permaneça incólume e que o Santa Luzia em Debate possa subir na montanha e gritar a poesia lá de cima. Muito obrigado, eu vou ficar calado, ele cala a boca da gente. Santa Luzia em Debate encerra por aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova.